Olá, galera do Podcast Mão, quem fala é o Turco. Eu vim aqui para discorrer sobre o não jogo do Corinthians contra o Vila Nova de Goiás. Da vitória sim, mas do péssimo desempenho do Corinthians novamente. Antes de começar a falar sobre o jogo de ontem, quem me acompanha sabe que, da mesma forma que eu elogio o Carille, como eu coloco ele como um dos 3 melhores técnicos do Brasil, eu também o critico bastante. Porém, eu nunca duvidei da capacidade do Carille de arrumar esse time e de montar um bom time do Corinthians. Mas, sendo bem sincero, vou dizer que eu já estou começando a duvidar dessa capacidade. O Carille, desde que ele voltou da Arábia, ele voltou com uma postura cheia de desculpas. Antes, era difícil você ver o Carille dando alguma desculpa, falando que precisava de jogador para fazer o elenco funcionar, esse tipo de coisa. Dessa vez, o Carille cansa de dar desculpa e não traz solução alguma. Vou dar um exemplo. O Corinthians venceu o Fortaleza na Copa do Brasil, na terceira fase da Copa do Brasil, por 3-1. Carille nos vestiários falou à imprensa: este é o melhor elenco que eu já trabalhei dentro do Corinthians, entre todos que eu trabalhei no Corinthians. Agora, no retorno à Copa América, ele disse ser necessário mais 3 jogadores, as cerejas do bolo, para poder fazer o time funcionar. Carille também cansou de repetir que não tinha tempo para treinar, que os jogadores estavam cansados, que precisava dessa Copa América para melhorar esse time. A Copa América chegou, o time teve tempo para treinar e o que foi visto contra o Botafogo e contra o Vila Nova foi mais do mesmo. O Corinthians não apresentou nenhuma evolução com essa parada. Diante de tudo isso, eu não sei mais o que pensar e o que falar sobre o trabalho do Carille. É um cara que eu respeito, apesar dos seus problemas e suas maneiras de lidar com algumas coisas que eu não concordo, mas as desculpas não estão mais colando. O primeiro tempo do Corinthians, que é o que a gente tem que avaliar ontem, porque o segundo tempo já vira várzea, né? Você troca todo mundo, o jogador que saiu volta para o jogo e faz o gol da vitória. Então o primeiro tempo que tem que ser analisado, que o Carille entrou com o time que, vamos dizer assim, ele considera ideal, o time que ele treinou para ser o titular, foi igual ao que a gente já tinha visto em todos os outros jogos. Raras exceções. Aí, o que me pega é, o time faz um jogo horroroso no primeiro tempo. Essa é a palavra, horroroso. O gol que o Corinthians fez foi num lançamento do Walter, com escorregão do goleiro, e aí sim o Wagner Love teve a tranquilidade para tirar 2 zagueiros e fazer o gol. Mas você, diante de um primeiro tempo horroroso desse, o Corinthians se preparando para um retorno ao brasileiro, o Carille larga o jogo e troca todo o time. Qual é a lógica disso? Por que não chega no vestiário, corrige os erros claros que estão sendo vistos, seja com modificações, ou seja com orientações, e no segundo tempo tenta melhorar? Aí vão falar, mas é porque ele vai fazer um amistoso agora às 11 horas, então ele tinha que trocar o elenco. Então você cancela o outro amistoso. Ou você corrige em um jogo, ou você não vai corrigir em 2, colocando um tempo cada time. Fora que no segundo tempo ele utiliza jogadores que obviamente não vão fazer parte do elenco. Durante o Brasileiro eles nem vão jogar. Alguém acha que o lateral Daniel Marques vai jogar? Alguém acha que o zagueiro João Vitor vai jogar? Alguém acha que o atacante João Celeri vai jogar? Então para que serviu o segundo tempo? Para colocar jogadores que não vão jogar? Por que não usar o segundo tempo para corrigir o que não foi feito no primeiro? Não dá para entender o que está sendo feito. Para piorar, eu sempre tive para mim, eu sempre falo isso, o líder, independente de qualquer coisa, tem que assumir a maior responsabilidade. E o Carille ontem não se deu ao trabalho de dar uma entrevista pós-jogo. O Carille não deu entrevista. Quem falou com a imprensa foi o Ralf. Por que não deu entrevista?
Não tem mais desculpa? Não sabe mais explicar porque o Corinthians está nessa situação? Eu faço esse vídeo, eu sei que muita gente vai falar, você tá querendo demitir o Carille, esse tipo de coisa. Eu não quero demitir o Carille. Eu quero que o Carille honre esse apoio, o seu salário e sua história no Corinthians. Isso não está sendo feito. É só dando desculpa. É desculpa atrás de desculpa, sem solução alguma. O Corinthians não tem triangulação, o Corinthians não chuta no gol, o Corinthians é inexpressível ofensivamente. Não dá mais para aturar esse futebol. Torcedor do Corinthians que atura esse futebol não é torcedor do Corinthians. Não tem mais como ficar passando pano com a atual situação. O Corinthians pegou times de divisões inferiores e não conseguiu mostrar absolutamente nada. Até quando vai ser desse jeito? Até quando a gente vai ter que aturar isso com essas desculpas do Carille? Agora chega o Gil. O elenco está sendo fortalecido. A diretoria tentando trabalhar para trazer mais jogadores, mesmo diante da situação financeira. Mas para quê? Para o Carille reclamar depois que contrataram muito e não, aí o elenco não se conhece? Você falou, Carille, você falou que precisava da Copa América para os jogadores não terem que olhar para onde passa, para eles se conhecerem melhor. Não é isso que se vê. O Corinthians perdeu tempo na Copa América. O planejamento feito, que é feito pela comissão técnica, foi mal feito. O Corinthians fez amistosa, é para pegar dinheiro, tudo bem. Mas faz amistosa, então no primeiro amistoso contra o Botafogo, deixa o time completo. Treina, arruma, nesse segundo dá uma mexida. O que fez o treinador Vila Nova ontem? No primeiro tempo colocou os titulares e no segundo trocou uma outra peça para arrumar e testar o time. Não trocou todo mundo. Não tem lógica. Como é que pode alguém achar que está certo? Aí agora vai chegar contra o Londrina, vai colocar um time no primeiro tempo, um time no segundo tempo. O Corinthians perdeu tempo. A estreia no Brasileiro é dia 14. A gente tem quase 10 dias ainda para a estreia. Dava muito bem para o Carille deixar os jogadores ontem, todos. Treinar, testar, trocar uma peça ou outra. O Regis está mal, tira o Regis, põe outro, põe o Vital. Esse esquema não está dando, troca o esquema. Mas tirar todo mundo? Perdeu tempo. Foi lá fazer o quê? Uma viagem longa, fazer o quê? Esse é o desabafo. Eu respeito a opinião das pessoas. Espero que as pessoas respeitem a minha também. Carille, se você, estou falando diretamente para você, se você acha que não tem capacidade de arrumar esse time, então pede para ir embora. Enquanto é tempo. Não queira ficar mais um tempo para depois largar e deixar o Corinthians em situação pior. Ou você assume a sua liderança, ou você assume os seus erros e começa a consertar, ou o Corinthians não vai ter solução. E eu não estou falando de perdemos o ano, perdemos. Ninguém aqui vive de título. Título o Corinthians tem de monte. O Corinthians precisa apresentar futebol. O Corinthians precisa mostrar futebol de time grande, de time gigante que é. A gente não pode ficar aceitando qualquer coisa porque o técnico ganhou o título. Eu já falei isso. Nelsinho Batista foi campeão brasileiro pelo Corinthians, o primeiro campeonato brasileiro. Depois foi rebaixado com o Corinthians. Não há crédito no Corinthians. Entenda isso. Sempre eu vou dizer isso. Ninguém tem crédito no Corinthians. O Corinthians será criticado e elogiado da mesma forma. É assim que a torcida do Corinthians é. Se você perguntar para qualquer jogador o que é jogar no Corinthians, eles vão falar sobre a pressão. Você ganha um Campeonato Paulista e depois você perde um Clássico, vai ter pressão. Os jogadores sabem disso. O técnico sabe disso. Dodge ia falar, ganhou o Paulista, não. Ele ganhou já o Brasileiro, já mostrou, tem crédito. Que crédito? Esse salvo-conduto que algumas pessoas querem dar para o Carille não existe. O Carille está nessa situação de ninguém não me toquem, ninguém falar mal de mim porque eu ganhei títulos. Isso está fazendo mal pro Carille e pro Corinthians. As pessoas têm que colocar o dedo na ferida e a mão na consciência para ver o que está sendo jogado pelo Corinthians.
É isso que tem que ser feito o mais rápido possível. E a diretoria do Corinthians tem que cobrar o Carille e os jogadores por uma melhora. Obrigado, esse é o meu desabafo. Comentem o que vocês acham. Espero, sinceramente, ver melhoras agora no próximo amistoso, apesar de já de reconhecer que isso vai ser muito difícil de acontecer. Obrigado a todos. Vai Corinthians. Como sempre falo, toca na sinetinha aí embaixo para você sempre receber as notificações e ter sempre informações do Corinthians. E comenta, curte, discute, acha o que você achou, fale o que você achou do vídeo. E obrigado a todos. Tchau.